Olá, internauta! No Minutos em Direito Eletrônico de hoje, vamos falar sobre o futuro que está se tornando presente, o processo eletrônico e a advocacia. A cada dia que passa, temos observado que os tribunais em todo o Brasil estão se informatizando. Começaram digitalizando o processo de papel e agora estamos entrando no processo totalmente eletrônico, em que não mais se imprime as petições e tudo é feito no formato multimídia. De fato, o processo eletrônico foi concebido para informatizar todos os cartórios judiciais do país, baseando-se no princípio de fazer mais por menos. Desta forma, se promete agilidade, controle e celeridade processual, trazendo as automações das rotinas cartorárias, evitando o desnecessário armazenamento e translado de documentos em papéis, garantindo a integridade dos atos através da assinatura digital. A assinatura digital é tecnologia que permite gerar documentos com validade legal, utilizando um método de autenticação que garante a autenticidade, a integridade e o não repúdio das informações. Quando falamos em garantia de autenticidade, estamos dizendo que o receptor pode confirmar que a assinatura foi feita pelo emissor. Por outro lado, o quesito integridade indica que se houver qualquer alteração da mensagem, a assinatura lançada não corresponda mais ao documento. E o não repúdio faz com que o emissor não negue o conteúdo da mensagem. Dessa forma, o processo eletrônico que foi assinado por uma assinatura digital válida preenche os requisitos legais de presunção de veracidade. O processo eletrônico no Poder Judiciário é regido pela Lei 11.419 de 2006, a Lei do Processo Eletrônico. Essa lei determina dois modos para a assinatura do processo: através dos certificados emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas do Brasil, chamamos de ICP Brasil, vigente pela MP 2200, ou através do cadastro do advogado no órgão do Poder Judiciário. Diz a lei no seu artigo 2º, parágrafo 1º, o credenciamento do Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado. Assim, o advogado que não use a infraestrutura de chaves públicas da ICP Brasil precisará se dirigir ao fórum para se cadastrar no processo eletrônico e assim receber uma assinatura digital válida para operar no sistema do judiciário. Querendo o advogado optar por utilizar a infraestrutura de chaves públicas, poderá servir-se da tecnologia oriunda do provimento da Ordem dos Advogados do Brasil, número 120/2007, que acrescenta dispositivo ao provimento número 97/2002, que institui a infraestrutura das chaves públicas das Ordens dos Advogados do Brasil e dá outras providências. A Ordem dos Advogados irá emitir o certificado digital aos advogados regularmente inscritos e, através dos recursos tecnológicos, irá armazenar o certificado em sua carteira profissional. Lembrando que somente as carteiras que possuem o microchip que poderão receber o certificado. Assim, sendo a sua carteira sem essa tecnologia, deverá requerer a seccionar uma segunda via. Daí, através de uma senha, o advogado poderá assinar suas petições no formato eletrônico. O advogado deve estar preparado para trabalhar com o processo eletrônico, possuindo em seu escritório equipamentos necessários e suficientes para que a tecnologia não se torne um obstáculo no seu direito de petição. Dessa forma, o sistema de computadores deverá estar ligado em rede que lhe permita ter acesso à internet, seja pela linha telefônica ou pela rede sem fio. Além disso, é preciso adquirir a leitora de cartões Smart Card, que permite o acesso à assinatura digital que está armazenada em sua carteira de identificação profissional. Recomenda-se também o uso de scanner, que é um equipamento que copia o documento de papel para o formato eletrônico, permitindo o anexo de documentos diversos à sua petição multimídia. Embora o processo eletrônico venha revolucionar a forma de advogar, nem tudo são flores no uso da tecnologia. Atualmente, os tribunais limitam o tamanho dos arquivos e recusam as petições com alguns megabytes. É muito comum que no processo eletrônico adotemos recursos multimídia e cores nos documentos. Isso faz com que o tamanho de cada arquivo seja superior ao copiado pelo impresso de papel. Dessa forma, é preciso que o advogado tenha conhecimento ao trabalhar com arquivos digitais. O arquivo maior pode ser dividido em diversos arquivos menores, e assim o sistema não recusará o peticionamento. Um problema pode ocorrer se, mesmo dividindo os arquivos, o tamanho deles exceder o limite dos tribunais.
Daí, só ingressando com mandado de segurança para ter o direito de petição respeitado. Outro grave problema é a disponibilidade do sistema. A lei garante que o peticionamento possa ser realizado depois do expediente. Veja, artigo 10 da Lei 11.419/2006. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação dos recursos das petições gerais, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados, sem a necessidade da intervenção do cartório, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se o recibo eletrônico de protocolo. Parágrafo 2º. Se o sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. E se o Judiciário não certificar que o sistema estava fora do ar? Aí é o desespero do advogado diante do prazo perdido. Outro quesito importante são as provas. Quem já usou uma copiadora sabe, basta tirar várias cópias do mesmo documento para conseguir adulterá-lo. E como o que vai para o processo eletrônico é uma cópia digital de um documento que era físico, como fazer a prova efetiva no processo eletrônico? Dessa forma, quando se tratar de processo eletrônico, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo inteiramente digital, em arquivo eletrônico inviolável, ou seja, utilizando a assinatura digital das partes, mediante registro em termo, que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão, bem como os advogados das partes. Ainda, os originais dos documentos digitalizados deverão ser preservados pelo advogado até o final do prazo para a interposição da ação rescisória, ou seja, o advogado deve manter em seu escritório um banco de documentos, tarefa que antes era reservada para o Poder Judiciário. Quanta responsabilidade, hein? E como fica no caso de títulos extrajudiciais, como por exemplo o cheque, que deve instruir a petição de execução? A lei diz, tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou outro documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar o seu depósito em cartório ou secretaria. Assim, recomenda-se que o advogado faça esse pedido já na petição inicial, sob pena de ter consigo a responsabilidade de guarda de tão importante documento. Para finalizar e deixar o cabelo do colega de pé, as intimações no processo eletrônico serão feitas por e-mail e você será intimado automaticamente em 10 dias de sua emissão. Assim, se a mensagem não chegar na sua caixa postal, seja por problemas de comunicação, seja pela caixa postal estar cheia, não importa. Em 10 dias se dará automaticamente por intimado e o prazo começa a correr. Se não acompanhar, perde prazo. Essas são algumas visões do processo eletrônico. Caso exista alguma dúvida, fique à vontade para me perguntar. Visita meu Twitter, @FabianoRabaneda, ou me mande um e-mail, fabiano@rabaneda.adv.br. Eu sou Fabiano Rabaneda, advogado especialista em Direito Eletrônico e Tecnologia da Informação, e você pode transmitir esse vídeo para os seus amigos. Vamos lá, conhecimento nunca é demais. Até o próximo Minutos em Direito Eletrônico.